Então, pessoal, para concluir a parte dos fármacos adrenérgicos com ação em cima do sistema nervoso autônomo, a gente comentou então aí no finalzinho da aula sobre esses usos terapêuticos e clínicos, né, apresentando algumas situações clínicas aqui e as possibilidades de medicações adrenérgicas. Então, seguindo aqui, a gente vem para a parte de classificação, onde a gente tem os fármacos em função de agonistas de ação direta e de indireta. Aqueles que são de ação direta, eles vão atuar em cima direto, né, dos seus receptores alfa ou beta, e que eles podem atuar de modo seletivo ou não. Né? E aqueles agonistas que são de ação indireta, eles vão aí atuar liberando a noradrenalina em cima dos terminais nervosos, né? E também pode acontecer um fenômeno chamado de taxifilaxia, né? Que esse fenômeno, inclusive, pode acabar se desenvolvendo muito rápido, que na verdade é um efeito, né, que muitas drogas acabam aí atingindo em determinado momento, que gradativamente você vai perdendo, né, o efeito da droga quando você passa a administrar esse medicamento de forma mais contínua, né, ou que esse medicamento é administrado repetidamente. Então esse fenômeno de taxifilaxia, ele é um fenômeno que pode ocorrer aí, só que com esses agonistas de ação indireta, esse fenômeno ele pode se desenvolver de forma muito mais rápida, o que acontece então uma depressão aí dos estoques de noradrenalina. E podem atuar também em cima dos receptores adrenérgicos, também bloqueou, né, de uma outra forma como bloqueio, né, da recaptura desse neurotransmissor. Falando um pouco então agora dos agonistas diretos com seus efeitos então adversos, disse então que a exposição prolongada, né, às catecolaminas, essas aminas biogênicas, elas podem aí ter um efeito de reduzir, né, a responsividade desses receptores, ou seja, que muita exposição em cima, né, dos receptores, eles param então de ter a mesma velocidade de resposta. Por mais que você tenha ali o substrato, né, para reconhecimento, o receptor ele não vai ter mais o mesmo tipo de resposta que ele teria antes. Podem causar efeitos em cima do sistema nervoso central, né, atuando aí como tendo efeitos, né, como ansiedade, síndrome do pânico, tensão, quadro de cefaleia e até mesmo tremores, né? Pode aí levar a alguns quadros talvez de hemorragia, né, devido ao aumento da pressão arterial que pode ocorrer. Então isso é uma situação que tem que ser muito bem avaliada, tem que ficar em acompanhamento contínuo. Quem tem já uma predisposição a alguma patologia que se envolve, né, parte vascular, tem que ficar sempre muito mais atento, ou aí uma cardiopatia tem sempre que ficar muito mais atento. As arritmias cardíacas também e a parte de edema pulmonar. Então a gente fala um pouquinho dos antiadrenérgicos, que eles são considerados não agonistas de receptores. Né? Então aqui estão as listas dos antiadrenérgicos e a ação que eles vão executar. Né? Alguns aqui são inibidores de armazenamento ou eles impedem a liberação aí do transmissor, aqui mexendo com parte já de enzimas, né? Esses dois outros antiadrenérgicos aqui mexendo com parte já de enzimas que atuam na via de síntese dessas catecolaminas, que parte lá desde a da fenilalanina e que vão chegar então aqui embaixo no final, né, na formação da dopamina. Tá? O metildopa, né, que é um falso substrato aí gerando metilnoradrenalina, né, e tem ação então sobre os receptores alfa 2. Então, os usos, né, que a gente tem e os antiadrenérgicos mais conhecidos também, né? Contra a hipertensão, né, tratamento da hipertensão, o principal medicamento que se pensa normalmente é no propanolol, tá? Propanolol, atenolol, eles são os medicamentos mais
lembrados quando se pensa num quadro clínico de hipertensão. Tá? E eles são aí antiadrenérgicos. No glaucoma, a gente lembra um pouco mais do timolol, tá? Na tireotoxicose, são tratados aí com alguns beta-bloqueadores, lembrando que aí com algumas doenças cardíacas também são tratados com beta-bloqueadores. E aí quando se tem um quadro, né, de incontinência urinária, né, de continência urinária devido à hipertrofia prostática benigna, são trabalhados aí com antiadrenérgicos considerados de antagonistas ao. E para finalizar, a gente fala um pouquinho aí dos antihipertensivos, né? A gente tem os alfa e os beta bloqueadores, tá? E a gente tem aí o seguinte, lembrando só, né, que para falar dos hipertensivos, né, dos antihipertensivos, a gente está pensando aí que quando a gente lembra, né, do débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que é bombeada pelo coração em 1 minuto, né, e esse débito cardíaco vai depender então da frequência cardíaca e do volume sistólico que a gente tem. A resistência vascular sistêmica, ela passa a ser determinada principalmente também pelo diâmetro da luz do leito vascular que nós temos aí nos nossos vasos. E quando se aumenta, né, a volemia, também, né, vai determinar aí a pressão, né, a elevação da pressão das paredes dos vasos. E a gente tem alguns fármacos então que são utilizados para controle da pressão arterial. Tá? E aí a gente tem aqui os alfa-bloqueadores e os beta-bloqueadores. Os alfa-bloqueadores, eles têm aí efeito na pressão arterial, porque eles mexem no tônus simpático dos vasos sanguíneos, né? Que vem justamente para mexer com essa resistência vascular periférica, né? Para diminuir essa resistência vascular periférica. Tá? Isso pode, na verdade, mexer aí com dando reflexo, né, de taquicardia de modo geral, que vai em resposta aí a essa queda da pressão arterial. Já os beta-bloqueadores, eles fazem uma redução, né, da pressão arterial, né, nos quadros de hipertensão, eles são cardioseletivos, mas eles não vão induzir a um quadro de hipotensão postural. De efeitos adversos que a gente tem para os alfa-bloqueadores, a gente tem aí quadros de hipotensão ortostática, essa taquicardia reflexa e que a gente comentou um pouquinho antes, vertigem também estão associados e disfunção sexual e também quadros de cefaleia aí associados. Para os beta-bloqueadores, pode vir aí associados quadros de broncoconstrição, a disfunção sexual pode também estar associada aqui, quadros de arritmias, distúrbios metabólicos, como por exemplo, né, a diminuição do processo de glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, e também a diminuição da secreção de glucagon. O que isso significa, né? Essas diminuições aí tanto de glicogenólise quanto da secreção de glucagon. Quer dizer que você pode ter um quadro de hipoglicemia de jejum. Tá? Também estão associados quadros aí de hipotensão, bradicardia, fadiga, e o paciente ele também pode apresentar sonolência. Então, pessoal, esse era o finalzinho que faltava aí da nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Até mais.